Pessoal, bom dia. Hoje é dia 10, sexta-feira, dia 10 de dezembro. Vamos para mais uma aula aí das disciplinas aqui de web. Hoje eu vou revisar novamente um pouquinho a parte do Models, tá? O que que é o Models? O Models é o arquivo aí do nosso projeto, onde a gente vai criar as nossas classes. Então eu vou ter aqui as minhas classes de cadastro de produto, categoria, e todo o sistema vai girar em cima dessas classes, tá? Então a gente tem que tomar alguns cuidados aí que eu notei olhando a maioria dos trabalhos. Basicamente, todo Models ele tem importação todo arquivo Models.py, ele tem importação desse outro Models aqui, porque aqui é o que tem tudo relacionado aqui, ó, Django DB, que seria database, né? Então, é uma biblioteca que vai nos auxiliar na criação de modelos. Toda classe que a gente tem aí dentro desse Models, diferente de outros programas que você precisa, outras linguagens que você precisa ter uma classe, não um arquivo para cada classe, aqui a gente consegue criar várias classes no mesmo arquivo. Então, para a gente criar uma classe, você tem que colocar a palavra class, espaço, o nome da sua classe, tipo produto, categoria, pessoa, perfil, venda, empréstimo, objeto, você vai colocar, e ela é uma herança dessa classe model aqui, que está dentro desse models, tá? Então a gente usa ele porque a gente usa ele para criar também os tipos de atributo lá depois. Então toda classe ela tem uma herança. No Python, o que manda lá no início e o fim de alguma coisa não é a chave, né? Por exemplo, no Java você vem aqui, coloca uma chave aqui e coloca todo o código aqui dentro. E daí não importa a indentação, se você quer colocar um código aqui no final ou código para cá. No Python, isso daqui, o que manda, como a gente não tem chaves, é a indentação. Então você tem que tomar o seguinte cuidado: ó. Tudo que pertence a essa classe, todos os atributos, eles têm que ter um tab aqui, ó, um espacinho, um, dois, três, ou 4 espaços, ou um tab. E daí você vai colocar o nome do atributo, aí não pode utilizar caracteres especiais, então tem que ser tipo descrical, informacal, tem que ser tudo sem os caracteres especiais. E depois de colocar o nome dos atributos, se você tem, por exemplo, um atributo com duas palavras, você pode utilizar o underline para separar eles. Por exemplo, data, underline, 2. Data, underline, nascimento. Data, underline, venda. Quando você tem lá duas palavras, e você coloca o underline, lá no formulário o Django já vai entender que a data é uma palavra e venda é outra. Então ele vai escrever data, espaço, venda certinho. Então utilize o underline para separar as palavras, tá? E na frente a gente vai criar aqui os nossos atributos. Quando a gente cria os nossos atributos, a gente coloca lá models, ponto, o tipo do atributo. Quais são os tipos do atributo que a gente tem? Os principais, né, que a gente tem são char field, que é para campos de texto, que seriam textos pequenos, aí, até 255 caracteres. Tem o text field, que daí serve para textos grandes, quando você quer colocar daí bastante coisa. Ah, vou fazer uma página aqui vai ser um blog, né? O usuário vai fazer uma postagem, né? Então, o post em si, o tópico que o usuário vai postar, ele precisa ter um text field, porque ele vai colocar lá um título, uma descrição, vai colocar um conteúdo. Então, esse aqui é um campo de texto grande. A gente tem o date field, que é para data, tem o date time field, que é para data e hora, o integer field, que é para números inteiros, e o decimal field para valores decimais, tá? Então a gente não usa o float field, a gente usa o decimal field, porque geralmente, né, os números decimais que a gente usa são para representar valores. Então a gente usa o decimal valores, né, em termos de dinheiro ali, por exemplo, né? Então a gente acaba utilizando aí o decimal field e não o float field, tá? A gente sabe que em Python a gente tem os tipos int para inteiro, float para decimal, bool para booleano e str para string. Mas esses são os tipos de campos que a gente tem aqui no Django, tá? Então aqui eu estou falando do Django e não do Python. E eles deram o nome lá decimal field para representar um número. Então vocês vão definir o tipo aqui. E aqui dentro dos parênteses, a gente pode colocar lá um monte de propriedade e valor. Aqui eu coloquei uma só, né? Deixa eu mudar aqui, por exemplo, P1 é igual a valor. Vou colocar aqui P2, propriedade 2 é igual a valor 2. Então a gente pode colocar aqui uma série de, só colocar uma vírgula que dá um espaço, uma série de propriedades e valores. Por exemplo, todo char field eu devo especificar qual que é o tamanho máximo dele, que é esse max length.
Então, os campos de data, de integer field, decimal field, eles não têm o max length, tá? Só o char field que tem esse atributo, e ele é obrigatório. Você precisa colocar ele e definir um tamanho, desde que ele seja até 255, tá? Então, é o tamanho máximo. Isso aqui já vai validar no formulário, se você preencheu menos ou mais, então toda a validação vai ficar em cima disso. Outros atributos que são interessantes utilizar, né? Então a gente viu que tem o char field, text field, date time field, integer field, decimal field. O max length serve para definir o tamanho de caracteres, tamanho máximo, então ele serve só para o char field. O verbose name serve para qualquer um, ou seja, o verbose name ele é indicado quando você tem, por exemplo, aqui o Tavares colocou tudo em inglês, né? Mas por exemplo, você tem um atributo chamado endereço. Só que aqui você não pode colocar endereço com C cedilha, você vai colocar endereco, né, com o C. Só que se você deixar assim, lá na tela vai aparecer endereco, vai ficar feio. Então o que que você faz? Para esses casos onde os atributos têm palavras que, por exemplo, usuário, descrição, que tem os caracteres especiais, você cria o verbose name. Porque esse verbose name vai ser a palavra que vai substituir essa palavra aqui lá nos formulários. Então você coloca como é o jeito certo de exibir essa palavra. Por exemplo, descrição. Então você só vai criar o verbose name para aqueles atributos que têm caracteres especiais. Por exemplo, nome completo. Aí eu não preciso colocar o verbose name porque ele vai aparecer na tela assim, ó, nome completo. Ele já vai colocar certinho, tá com completo ali, mas é nome completo. Então o verbose name você pode utilizar em qualquer um, desde que você queira exibir. Ou às vezes você colocou endereço, você quer colocar endereço completo. Você pode colocar lá o jeito que você quer que aparece na tela, beleza? Outro atributo importante, o help text. O help text, ele é aquele atributo que vai aparecer embaixo do campo quando a gente utiliza aí no caso, se a gente utiliza, deixa eu só aparecer aqui, com o Bootstrap. Acho que é esse projeto mesmo aqui. Só iniciar aqui. Esse empréstimo é de alguém aqui. Deixa eu fechar, abrir o outro. Cadê o Web Informática? Vou rodar o nosso projeto aqui. Python não, eu quero um comando prompt. Isso. Ó, cadastro de estado, cadastro de cidade. Isso daqui é o help text, tá? Ó, é o que aparece ali, ó. E vai aparecer embaixo do campo, quando você configura ele com o Crispy Forms, tá? Que eu acho que deve fazer parte dessa terceira entrega. Então você vai especificar, coloque tanto, se você não sabe, coloca aí. Se você quer especificar algum texto para facilitar a vida do usuário, você coloca esse help text. Vou voltar lá na apostila. Aí, aqui são dois atributos que geralmente eles são parceiros. Um deles é o null e o outro é o blank. Como que funciona eles? Por exemplo, você tem um atributo aqui, no cadastro de, vamos pegar aqui, vou pegar um cadastro grande aqui. Cadastro de servidor que eu tenho aqui, ó, por exemplo. Eu tenho o nome completo, CIAP, CPF, o campus e o usuário. Nesse caso aqui, como eu só coloquei max length, não coloquei nada de verbose name, todos esses campos serão obrigatórios. Porém, tem casos aí que vocês vão ter campos que não são obrigatórios. Por exemplo, você fez uma classe e tem lá o endereço da pessoa, o número, o CEP, o complemento. Por exemplo, o complemento não é obrigatório, nem toda casa tem complemento. Então, para aqueles campos que não são obrigatórios, vamos supor que aqui no campus o telefone não é obrigatório. Então, você vai colocar null é igual a true. O null vai permitir que você cadastre lá no banco de dados, na tabela campus, que você deixe o telefone nulo. É isso que esse null representa. Quer dizer que no banco de dados você pode ter valores nulos para telefone. E o blank igual a true, se você coloca assim, você está dizendo que lá no formulário, na hora de preencher um cadastro de campos, o telefone não vai ser obrigatório, ele vai ser opcional. Dessa forma, quando você coloca lá null é igual a true e o blank é igual a true,
e você vem fazer um cadastro, reparem que, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um asterisco no nome da cidade, então esse campo é obrigatório. Aqui eu tenho um asterisco no estado, então esse campo é obrigatório. Já em habitantes eu não tenho um asterisco, ó. Então o Django Crispy Forms, ele vai representar ali com um asterisco todos os campos que são obrigatórios, para facilitar a vida do usuário. Se eu acesso aqui o meu Models, ó, reparem que aqui na cidade eu coloquei que meus habitantes, eu tenho aqui, ó, null igual a true, blank igual a true. Então, ele não é mais obrigatório, tá? Então, esses dois atributos vocês devem verificar aí no projeto de vocês. Quais são os campos obrigatórios e quais não são obrigatórios. Se você não especifica, por padrão, ele é obrigatório. Agora, se é algum campo que você não quer deixar obrigatório, coloca esses dois caras aí. Outra coisa que usa-se bastante, a questão do unique, né? O que é o unique? Por exemplo, eu vou cadastrar um estado, só que não pode ter a sigla repetida, eu não posso ter dois estados com a sigla PR. Então eu coloco aqui, ó, unique é igual a true. Isso aqui serve para qualquer atributo. Então esse atributo ele vai ser único. Por exemplo, eu tenho o cadastro de pessoa e dessa pessoa tem um CPF. Aqui no do Tavares tem pessoa, tem CPF, não. Nesse outro modo aqui de exemplo, ó, eu tenho um servidor, eu tenho um CPF. Eu não posso ter, por exemplo, um CPF repetido. Cada pessoa só tem um CPF. Então, eu posso acrescentar aqui unique é igual a true. Pronto. Esse já vai validar lá no banco de dados toda vez que alguém for cadastrar um servidor, se ele colocar um CPF que já existe, ele vai dar essa validação, tá? Então, isso é importante colocar. Tranquilos até aqui, então, com o verbose name, eu vi bastante gente misturando lá o max length para número, então max length só para char field, tá? Não é para número. Quando a gente trabalha com valores decimais, deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Decimal, aqui eu tenho um decimal field aqui, ó. Quando eu trabalho com valores decimais, a gente tem que especificar duas coisas. Esse decimal underline places, que é quantas casas decimais esse número vai ter. Nesse caso, eu defini que o meu número pode ter duas casas decimais. E esse max digits, como o próprio nome disse, ele vai dizer quantos números farão parte aí desse atributo. No meu caso é o pontos, né? Chamado pontos. Ou seja, eu estou dizendo assim, ó, ele pode ter 5 números, vai ser o máximo, só que desses 5 números, eu tenho duas casas decimais. Então, o maior valor que eu posso cadastrar aqui é 999,99. Esse vai ser o maior valor, tá? Que vocês vão poder cadastrar nesse caso na atividade que eu tenho. Ah, eu estou trabalhando com valor, a pessoa pode colocar um valor. Qual que é o valor máximo? Ah, não tem valor máximo. Então você pode colocar, por exemplo, 1 milhão, o valor máximo, né? 1 milhão tem 6 zeros e o número 1, então tem 7 dígitos mais duas casas decimais. Então você coloca aqui no max dígito, por exemplo, como 9. Então aqui você define isso daí. Então todo decimal field você precisa definir essas duas propriedades aqui, tanto quantas casas decimais terão, quanto qual é o número máximo de dígitos. A ordem não importa, tá? E por último, a parte de data. Quando a gente fala em data, a gente tem dois atributos muito usados. Ó. Tem o auto-now. O que seria o auto-now? Seria o agora automaticamente. Se você coloca como true, toda vez que você salva alguma coisa no banco de dados, ele vai atualizar aquela data ali. Por exemplo, você pode ter um atributo aqui que chama atualizado underline em. E daí você coloca lá models, ponto, date, time, field. Eu quero pegar a data e a hora. Você coloca lá auto, underline now. Agora, toda vez que você salvar lá, for editar uma atividade, ou na primeira vez que você cria ela, ele vai pegar qual foi a data e a hora que você salvou no banco de dados. Opa, auto now igual a true, né? Vou colocar aqui. Toda vez ele vai pegar o horário que salvou. Ele serve para esses casos. E tem o outro também, que é o auto now underline add. Esse daqui, ele só vai pegar a data, a hora que você criou esse objeto no banco de dados, que você salvou essa atividade no banco de dados. Quando que é legal utilizar isso daqui? Quando você tem uma venda, um empréstimo, quando você tem alguma movimentação no seu sistema e você quer pegar aquela hora que foi feito isso daí. Então você vai colocar lá um campo de data, ou de data e hora, e vai colocar isso aqui, auto now add igual a true. Só que quando você faz isso, lá no formulário, lá no nosso views, né? A gente vai ter lá o nosso, aqui no views, você vai ter o cidade create.
E daí aqui você não vai colocar, por exemplo, atualizado, underline, em, porque isso daqui o sistema vai fazer automaticamente para você. Então você tira dessa lista de campos esse campo de data aí, tá? Então aqui no Fields você não vai colocar sempre todos os atributos que você tem lá no seu Models. Você vai colocar somente aqueles atributos que você quer preencher aí no formulário. Outros atributos a gente pega automaticamente, como é o caso da data e da hora, tá? Então tem essas duas variações aí que ajudam bastante. E um outro tipo que usa-se bastante, além aqui do date field, time field, tudo, é esse foreign key aqui. O que esse foreign key faz? Quando, por exemplo, eu vou cadastrar uma cidade, eu tenho que informar um estado. Só que um estado é alguma coisa aqui do meu sistema. O estado, ele é uma classe do meu sistema, que eu criei aqui, ó. Então, lembra no diagrama de classe que vocês relacionaram lá? É o empréstimo com o produto, ou está fazendo alguma movimentação lá e tem um produto, tem uma categoria, você vai cadastrar um produto, tem uma categoria, você vai cadastrar alguma coisa e tem alguma outra coisa. É aqui que entra essa relação, ó, foreign key. Quando você coloca aqui o nome do atributo, pode ser qualquer coisa também, tá? Você vai colocar models, o tipo foreign key, você precisa passar duas coisas para lá, para ele. Uma delas é qual é a classe. Então, aqui, por exemplo, falei que a minha classe é estado. Ah, é categoria. Então, você vai colocar a classe categoria. Porém, né, como o Python é uma linguagem interpretada, que ele vai lendo o código de cima para baixo, você precisa antes aqui, né, de especificar, criar a classe categoria. Models. Ponto model. Você precisa criar a categoria, tá? Vou colocar aqui nome é igual, então Ctrl C, Ctrl V aqui. Pronto, criei a classe categoria. Agora sim eu posso fazer uma referência dela aqui, tá? Então, primeiro seria interessante criar as classes mais básicas aí, depois você cria as principais classes do sistema. Beleza? Dúvidas até aqui? Tudo tranquilo a questão do models? Então, dei uma revisada no de vocês, vê se está char field, integer field, decimal field, se toda chave estrangeira tem esses dois atributos, que é a referência dela. E esse outro é o seguinte, ó, do jeito que eu coloquei, eu tenho duas opções aqui, tem o protect e tem o cascade aqui. Se tá o cascade, que seria o cascata, se eu deletar um estado, vou deletar o Paraná, automaticamente o sistema vai deletar todas as cidades que tem como estado o Paraná. Ele sai deletando em cascata, ele sai apagando tudo. Se você deixa o protect, quando você tentar excluir o Paraná, o Django vai verificar no banco. Tem alguma cidade aí cadastrada com Paraná? Opa, tem Paranavaí aqui. Então ele vai dar um erro lá, ele não vai deixar você excluir esse estado. Geralmente a gente usa o protect, né? Quando que eu gosto de utilizar o cascade? Por exemplo, no perfil do usuário. Porque daí se você vai deletar um usuário, você vai ficar com o perfil dele perdido, então você também deleta o perfil. Mas na maioria das vezes a gente acaba utilizando o protect aí, para evitar esse tipo de coisa, tá? Você excluiu um registro, só que ele está com uma ligação com outro. Então a gente coloca ele dessa forma. Beleza? Dúvidas aqui? Acho que tem uma ou duas aulas anteriores eu mostro como usar o Crispy Forms aí, tá? É bem tranquilo de colocar o conteúdo dele. E tem aqui também na apostila atualizado certinho como colocar o Crispy Forms na sequência. A outra etapa, vocês vão mexer com a parte de login, mas a parte de login ela é bem tranquila. Tem as videoaulas e também tem aqui, ó. Autenticação, controle de acesso, ó. É bem facinho fazer essa parte de autenticação, tá? Inclusive eu nem atualizei a apostila aqui com as fontes, tá? Tô deixando um pouquinho mais bonita aqui. Dúvidas, pessoal, sobre o models de vocês, sobre o views, sobre alguma outra coisa? Ó, um exemplo de atividade, foreign key, integer field, char field, decimal field. Tranquilos até aqui? Sim ou não? Respondam por voz ou por chat aí para eu mostrar algo novo aí para vocês. Vamos, galera, já é sexta. Mais uma semaninha de aula e já estamos com o pezinho no Natal, ó. Beleza, Bruno? Tudo de boa? Então tá. Sem dúvidas, prosseguimos. O que eu vou passar a mais aqui para vocês é o seguinte. Muitos dos diagramas de classes de vocês tinham a classe usuário.
Aí lembra que eu falei assim, ó, essa classe usuário o Django já tem, você não precisa criar. Você vai criar somente a classe perfil. O Django, ele já tem a classe usuário criada, não aqui, né? Ela está criada onde? A gente precisa importar ela. Ela está dentro desse lugar imenso aqui, ó. Django, contrib, auth, né, de autenticação, models, import user. Eu vou dar um Ctrl C e vou colocar aí no chat, que acho que todos vocês podem importar isso aí no models, tá? O que que é esse código? O que que é esse user? Esse user, ele é essa classe aqui, quer ver, ó? Deixa eu acessar aqui o meu admin, ó. Admin. O servidor tá rodando, vou colocar admin. O admin, por exemplo, é um usuário. Quando vocês acessam o admin de vocês, vocês vão ver aqui as classes que vocês criaram, desde que vocês adicionem ela aqui no admin, ó. Então tem que importar ela do models, né, do seu models, e tem que registrar elas aqui. Feito isso, vocês já vão ter elas listadas aqui, ó. Então você já consegue visualizar. Quem é a classe user? Aqui aparece usuários, tá? Porque daí o Django traduz para o português. Mas a classe user é essa classe aqui, ó. São esses usuários que eu tenho só o admin. Quer ver? Eu vou adicionar um usuário aqui, ó. Ele pede só usuário e senha. Porque esses são os únicos campos obrigatórios para se cadastrar um usuário. Só que se eu tentar visualizar aqui meu admin, ó, reparem que ele tem muito mais coisas do que simplesmente é, o usuário e senha. Ele tem um atributo chamado usuário, ele tem um atributo chamado senha, ele tem um atributo chamado primeiro nome, último nome, endereço de e-mail. Ele tem um atributo chamado aqui ativo, tá vendo? Que é booleano, ó. Olha lá, isso aqui é um help text, ó. Indica se o usuário será tratado como ativo. Ao invés de excluir contas, desmarque isso. Então, se você desmarcar aqui, pronto, esse usuário foi desativado do sistema, ele não consegue mais fazer login. Você tem a opção aqui, ó, membro da equipe. O que quer dizer se ele é membro ou não da equipe? Indica que o usuário consegue acessar esse site em administração. Então, se você criou um usuário, editou ele, veio aqui, marcou que é membro da equipe, ele vai conseguir acessar essa página aqui. Status de superusuário. Indica que esse usuário tem todas as permissões sem atribuí-las explicitamente. Então, se ele é um superusuário, ele tem acesso a tudo no sistema. Porque olha que massa, o Django tem um negócio já implementado que é a parte dos grupos. No caso aqui eu não tenho nenhum grupo de usuário, mas, por exemplo, você tem um administrador, você tem um gerente, um aluno, um professor. Você consegue definir os grupos aqui, né? Colocar esse usuário nos grupos, ou você consegue colocar manual. Eu não uso isso aqui, tá? Eu acabo fazendo no código conforme as videoaulas. Mas aqui, por exemplo, ó, reparem que eu tenho lá quais permissões eu posso, que esse usuário pode ter. Ah, então esse usuário pode mexer com o cadastro de cidade, de estado, tá vendo? Então você vem aqui e adiciona. Só que a gente não vai usar isso daqui, tá? Mas você consegue colocar aqui permissões diretamente para um usuário. A gente vai fazer isso por meio do código, eu acho mais fácil você tratar direto na views do que você ficar vindo aqui por grupo e colocando na mão. Mas você tem as permissões do usuário, que é tudo que o usuário pode fazer. Ó, ele pode criar uma sessão, pode mudar, pode deletar uma sessão, pode visualizar, pode mexer lá com o cadastro de cidade, pode adicionar, alterar, listar, visualizar, pode mexer com outras coisas do sistema, que é esse content type, pode fazer login, pode criar permissão para o usuário. Então aqui você especifica tudo, a gente acaba nem mexendo muito aqui. Ele tem também o último login e a data do registro. Então esse usuário foi registrado dia 23/11 às 9h49. Então, são todos os campos que tem de um usuário. Essa classe, ela já existe no Django. Você importa ela, igual eu mandei o código aí, você importa ela assim, ó. Só colocar esse código. É aí que a gente vai usar essa relação de usuário. Por exemplo, lá no de vocês, quem tem uma venda, deixa eu achar aqui onde eu tenho um usuário aqui. Aqui, ó. Eu tenho uma progressão no meu caso. Esse cadastro de progressão, ele tem uma classe, né, que é uma chave estrangeira para uma classe que está aqui em cima. Ele tem a data início, data final, observação, e ele também tem um usuário. Eu vi que muitos de vocês já fizeram isso no banco de dados. E aí que eu falei para vocês, ó, esse usuário, ele vai ter aqui uma chave estrangeira para a classe user. Ou seja, algum usuário do Django vai ser atribuído para esse registro de progressão. É assim que vocês vão fazer a ligação de usuário, tá? Vou até mandar aí no chat o código também. Então, vocês podem começar a acrescentar isso no model de vocês. Eu vou mostrar aqui, eu vou colocar isso no nosso, porque ele vai dar um erro,
Não vai dar um erro, na verdade. Vai dar uma mensagem lá no terminal e eu quero mostrar essa mensagem para vocês não se assustarem. Então, toda vez que for cadastrar uma progressão, eu vou ter que cadastrar qual é o usuário. É claro que a gente não vai deixar um campo lá na tela para ele clicar e selecionar o usuário. Eu vou pegar o usuário que está logado, mas isso fica lá para a próxima entrega. Mas já podem começar a colocar esse campo aqui de usuário dessa forma nos atributos de vocês. Por exemplo, quem tem um perfil, né? A maioria de vocês tem o perfil, nome completo, CPF, RG, vocês vão ter lá no perfil. Deixa eu pegar aqui o do Tavares, vamos ver se o Tavares tem o perfil. Não tem o perfil, vamos criar uma classe perfil aqui então. Quem criou lá o class perfil aqui, models.model, daí a gente vai ter lá o nome, deixa eu só colocar o usuário aqui, eu já vou até colocar ele, o nome, vou tirar o verbo, o help text aqui. Só vou fazer de exemplo, tá? O nome, vai ter tal, vai ter uns 4 atributos, o nome, CPF, RG, telefone. E daí você vai ter lá um usuário. Porém, no caso do perfil é diferente, porque um único usuário pode ter quantos perfis aí no sistema? Respondam aí. Um usuário, ele pode ter um, ele vai ter nenhum, ou ele pode ter quantos ele quiser? Quantos perfis aí um usuário vai ter no sistema? Acho que só um, né? Só um. Então, esse perfil só vai ter um usuário. Só que se você coloca assim, ó, for key, você permite que existam vários perfis para esse usuário. Então, aqui a gente vai aprender um atributo novo. Ó. Em vez de for key, a gente vai colocar one to one field. O que é one to one field? Que tipo de relação é essa daqui? Como o próprio nome diz aí. Relação para um. É um para um. Ou seja, quando você cadastrar um perfil, ele vai ficar ligado a um usuário. Se você tentar cadastrar um outro perfil para esse usuário, o sistema vai dar erro. Ele não vai permitir 2 perfis para um usuário. E isso no Django é mais massa ainda, velho. Isso aqui é muito bom. Porque lá no formulário, ou na tela, em qualquer lugar, eu quero pegar qual que é o CPF do usuário que está logado, quero pegar qual é o telefone. Você consegue pegar ele diretamente sem fazer uma consulta por perfil. Você consegue colocar tipo assim, ó, user, que é o usuário, né? Depois a gente vai aprender isso aí. Ponto perfil, ponto CPF. Pronto. Você fez isso, como você fez uma relação de 1 para 1, quando você coloca lá o usuário ponto perfil, ele já sabe que é para buscar o perfil do usuário, porque é só 1 para 1. Diferente de quando isso é um for key, tá? Que é uma chave estrangeira, que daí ele tem um monte de registros para ele. Então, na classe perfil de vocês, vocês vão usar esse tipo aqui de relação com o usuário, tá? Daí o usuário só vai ter um perfil. Quer ver? Eu vou implementar isso daqui no meu e vou forçar a dar um erro aqui, ó. Primeiro deixa eu copiar a linha da import. Primeiro tem que importar ele. Eu vou fazer de conta que o meu é cidade, tá? Porque senão eu vou ter que cadastrar tudo do zero aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui e vou importar aqui, ó, meu Django. E vou colocar esse atributo na cidade, tá? Só para fazer de conta que é o perfil, ó. Então, fui lá na cidade e coloquei a cidade 1 para 1. Beleza? Entenderam o que eu fiz aqui, né? Ó, eu importei o meu usuário, né? Que eu mandei o código aí no chat. E daí eu falei assim, olha, aqui é a cidade, mas vamos fazer de conta que aqui é o perfil. Só para eu mostrar o que vai dar no terminal aí, tá? Quero chamar atenção para um negócio. E daí eu coloquei, opa, usuário 1 para 1 com... beleza. Toda vez que a gente modifica o banco de dados, o que a gente precisa fazer aqui de comando? Perdão, banco de dados não. Toda vez que a gente modifica o nosso models. Eu mudei de float field para decimal field, eu mudei, coloquei um campo a mais ou a menos. O que eu tenho que fazer toda vez que eu modifico o meu models? Reiniciar o servidor? Não. A Carla falou, make migrations. Lembra? É para mandar então eu tenho dados, que... né? Isso, eu tenho que rodar o Python manage. Dá para ver na tela aí, né? Manage, make migrations. E vou rodar isso daqui. Aí ele vai dar um negócio, ele fala, nossa, agora lascou tudo. Isso aí vai aparecer e vai ser comum aparecer isso no projeto de vocês, tá? Provavelmente todo mundo vai passar por isso, então prestem atenção aqui rapidão. O que ele está falando aqui, ó? Vamos ler o que o Django forneceu pra gente. Falou assim, ó, você está tentando adicionar
um campo que não é nulo, ou seja, um campo que é obrigatório, porque eu não coloquei aqui, ó, por exemplo, habitantes pode ser nulo, né? Pode ficar em branco. Só que o usuário não, o usuário é obrigatório. Então ele está falando assim, ó, você está tentando colocar um campo que não é nulo, chamado usuário, lá na sua classe cidade, sem um valor padrão. Ou seja, você está tentando colocar um usuário. Por que ele dá essa mensagem? Porque eu já tenho cidades cadastradas no meu banco de dados. Ou seja, se você já tem registros cadastrados lá para essa classe e você cria um atributo novo que é obrigatório, não necessariamente só com perfil, tá? Você foi lá e cadastrou um monte de vendas. Só que na venda depois você foi lá e colocou um usuário. Ou na venda você foi lá e colocou um data da venda. Você acrescentou um atributo qualquer. Quando você roda o Make Migrations, ele vai dar essa mensagem aqui dizendo para você, ó, você está tentando colocar um campo que é obrigatório, chamado tal, então vai estar lá o nome do campo que você está tentando colocar, lá na tal classe. Aí vai falar assim, ó, a gente não pode fazer isso. Ele vai falar assim, ó, o banco de dados precisa popular isso aqui com alguma coisa. Aí ele vai falar assim, ó, o que você quer fazer? Opção 1, você vai fornecer um valor padrão para ele. Ou opção 2, você vai sair e vai arrumar isso aí no código. Geralmente você vai fazer isso aqui, ó. Vou selecionar a opção 1, vou fornecer um valor padrão para ele. Vou dar um Enter. Aí ele vai abrir essa outra parte aqui, ele vai dizer assim, ó, beleza, então já que você vai fornecer um valor padrão, me fala aí, qual que vai ser o valor padrão que você vai colocar para todo mundo que tem esse cadastro, mas que tem esse registro, né, para todos os registros dessa classe que não tem esse atributo. O que você vai fornecer? Nesse caso aqui, o atributo é um usuário, certo? Então eu vou fornecer, por exemplo, o valor 1, que vai ser uma chave estrangeira lá para o usuário 1. Por que eu vou fornecer o 1? Porque se eu tenho um usuário cadastrado, eu tenho o ID 1. Então é isso que eu estou fornecendo, o ID desse usuário. Ah, eu forneci aqui, por exemplo, uma data, eu forneci uma string, eu forneci um valor decimal. Então você vai fornecer um valor padrão, por exemplo, 0. Você vai fornecer algum valor, tá? Para isso daí. Eu vou colocar nesse caso aqui 1, porque quando eu estou fazendo alguma relação, é bem provável que eu tenha que informar qual que é o ID dessa outra classe. Então eu vou fornecer o valor 1 e vou dar um Enter. E daí ele vai sair desse erro, tá? Então, se vocês tivessem colocado outro atributo aqui no estado ou em outras classes, ele iria aparecer essa mesma mensagem para todas as ocasiões, para todas as ocorrências disso daí. Então, foi lá, tem um monte, geralmente você faz o Create View, Update View, você já cadastra um monte lá, né, para verificar. Só que daí você vai precisar atualizar o seu Models. Então, você vai colocar novos atributos ali, ou vai modificar o nome dele, ou vai tirar, e daí você precisa rodar o Make Migrations. Quando você roda o Make Migrations, você provavelmente vai se deparar com uma mensagem dessa, dizendo que você está tentando colocar um campo obrigatório, chamado tal, lá em tal classe. E ele vai falar que não pode fazer isso e vai pedir o que você quer fazer. Então você vai selecionar a opção 1 e você vai fornecer um valor padrão. Ah, eu coloquei ali que era um de data de nascimento, eu esqueci de colocar. Então você fornece uma data de nascimento fictícia ali e depois você altera lá no formulário, tá bom? Então, para cada ocorrência, né, dessa situação, ele vai aparecer aqui essa mensagem para você. Então, não se assustem, só olhar aí o que e onde. E daí você seleciona a opção 1 e fornece um valor padrão. Coloca 1 ou 0. Geralmente 1 ou 0 atende a maioria dos casos. Pode ser que se você colocar alguma coisa inválida, por exemplo, vou colocar 0 aqui. Aí ele vai tentar, na hora que eu for tentar editar a cidade, ele vai me dar um erro. Ele vai falar assim, opa, eu não estou conseguindo pegar o usuário 0, porque não existe. Aí eu recomendo que você clique lá no seu banco de dados, delete ele e comece a sua estrutura do 0, tá? Ou, quando que eu recomendo deletar o seu banco de dados aqui, ó, e criar ele de novo, excluir. Se você modifica demais o seu models, pode ser que em algum momento você tenha problemas com isso. Então, eu recomendo que daí você deleta o banco, roda o Make Migrations de novo, e depois de rodar o Make Migrations, você vai rodar o Migrate. Ó, no meu caso aqui deu um erro. Ele falou assim, ó, Unique Constraint Fail. Ele falou, ó, o cadastro, idade, usuário ID. Então, ele não aceitou esse valor que eu coloquei para ele, esse valor 1.
Ele tá falando assim, olha, meu amigo, esse valor que você colocou aí não deu certo. Não, deu um erro. E agora? Vamos desesperar? Não. Agora você vai lá. Eu coloquei o valor 1, né? Se eu tentar rodar o Make Migration de novo, ele não vai dar nada. Se você tentar rodar o Migrate de novo, ele vai continuar assistindo esse erro. Aí ferrou. Ou você vai lá, roda o servidor, tenta. Olha, ele vai dar uma mensagem. Fala assim, ó, você tem que fazer esse migrate aí, senão não vai dar certo, meu filho. Roda o servidor, vai lá na cidade, aí ele vai dar erro, ó. Vixe, tá falando assim, ó, não tem essa coluna usuário ID aí na cidade, vai dar erro, não vai ter jeito. Se você ficou travado nisso, vai lá, para o servidor, né? Para o servidor, deleta seu banco de dados, apaga ele e começa do zero. Então você vai lá, roda de novo o Make Migrations, vai falar assim, olha, não tem nada para fazer no Make Migration, mas você tem que rodar ele. E roda daí então o Migrate. Aí ele deu certo. E daí você pode rodar o Run Server e começar com o seu banco de dados zerado. Nesse caso aqui, por que estava dando um erro no meu? Vamos olhar o erro ali, ó. Eu tinha um medo quando dava erro, agora não tenho mais. Porque, ó, vamos olhar, ele falou assim, ó, unique, tá vendo? Ó, constraint, ou seja, ele tá falando assim, ó, aqui, meu filho, você disse que essa cidade é 1 para 1, certo? Cidade é 1 para 1 com o usuário. Só que quando eu digitei aquela opção 1 lá, ó, cadê? Quando eu digitei a opção 1 aqui, ó, que eu ia fornecer um valor padrão, e eu coloquei o valor 1, eu tinha lá Paranavaí, Tamboara, Terra Rica, Alto Paraná, tinha um monte de cidade cadastrada. Ele colocou o 1 para todo mundo. Ou seja, deu pau nesse aqui. Ele falou, olha, meu filho, você tem 4 cidades para um usuário, mas não pode, porque aqui é 1 para 1. E daí por isso que ele deu pau no sistema. Então daí nesse caso não tinha o que fazer, que eu não conseguia acessar nem admin. Aí você deleta o banco, cria ele de novo e popula o seu banco de dados de novo. Que daí ele vai dar certo com o registro vazio. Ou, se você achar mais fácil, ou menos trabalhoso, ou você não quer apagar o seu banco, porque você já tem um monte de coisa, tem um programinha chamado DB Viewer. É um programinha bem simplesinho. Esse aqui, ó, DB Browser for SQLite. Vou até mandar o link para vocês aí. Eu gosto bastante, que ele é bem simples. Deixa eu ver se eu já não tenho ele. Deixa eu instalar ele aqui para vocês ganharem. Vou fazer o download dele. Ó, vou fazer o download dessas. Tem a opção, você não precisa nem instalar ele, né? Eu gosto de instalar que fica mais fácil de achar ele. Ele é bem pequenininho, quer ver, ó? 17 megas, ó. Vou clicar aqui. Vou instalar aí. Eu sei que vocês estão no 4º ano, então vocês já estão experts em banco de dados, né? Todo mundo já domina aí o banco de dados. Pode dar next, next, next aí ele vai ficar pedindo a permissão, não vai instalar. Aí, pediu permissão, instalei o bichão aí e finalizei. Aí, DB. Oxi. Deu filho da mãe, rapaz. DB, né? Database. Aplicativos. Ô, miserável, cadê o bicho aí, rapaz? Tá vendo? O Windows 11 é uma maravilha. Vamos ver lá na área de trabalho. DB. Tô passando vergonha ao vivo. Depois eu vou editar isso aqui, né? Vou arrancar. Quero passar vergonha na frente de todo mundo. Beleza, eu não fiz chamada ainda não, Malaquias, mas eu vou fazer. Então ele vai criar lá esse programinha aqui, ó. DB Viewer. Aqui ele é como se fosse um gerenciador de banco de dados. Aqui eu consigo abrir meu banco de dados. Ó. Vou lá na área de trabalho. Web Informática, aqui, ó, DB SQLite. E daí você vai conseguir ver, ó, esse aqui o Django cria, tá vendo? Todas as tabelas, ó. Só que eu tenho aqui, ó, cadastros, underline cidade. Ó, aqui se eu colocar no botão direito aqui, o cadastro cidade e navegar, ele vai listar todas as cidades que eu tenho. Aí você pode excluir os registros aqui na mão, tá? Ou mexer no ID deles aqui e depois tem que colocar salvar projeto. Que daí ele salva por cima lá seu banco de dados para ele fazer tipo um commit das mudanças, tá? Valeu, Malaquias, para você também. Bom fim de semana. Beleza? Então esse programinha é bem útil para essas situações. Eu geralmente deleto o banco e coloco tudo o banco, começa tudo do zero. Só que se você deletou o banco e começou do zero, você não tem mais usuário admin.
certo? Então eu deletei o banco, como é que eu vou acessar o meu banco de meu admin lá se eu não tenho? Aí você tem que colocar o comando aqui, o Python manage create, tudo junto, super user. Dá um enter. Aí eu vou criar de novo meu usuário admin, não preciso e-mail, a senha vai ser admin, admin. Aí vai falar que a minha senha é muito curta, eu falo que eu quero assim mesmo, confirma, roda o servidor e agora sim eu consigo acessar o meu cadastro de cidade. Ó. Aí vai pedir para fazer o login, admin, admin. Agora não tenho nenhuma cidade cadastrada e nenhum estado cadastrado, tá? Daí você consegue aqui ver o site e rodar de novo seus cadastros certinho. R, no estado aqui. Eu consigo cadastrar de novo as minhas cidades. Paranavaí, nem sei quanto tempo, vou colocar uns 90 aqui, PR, cadastrar. Aí ele deu um erro assim, ó. Vixe, você está tentando cadastrar uma cidade, mas você não informou o usuário, cara. Como é que você vai cadastrar essa cidade se você não informou o usuário? Ele vai dar esse erro, porque lá no meu views, né, no meu models, eu falei que meu usuário é obrigatório, né? Ó. Depois eu vou tirar isso aqui, porque nada a ver isso aqui, tá? Mas ele falou que meu usuário é obrigatório. Só que lá no meu views, ou seja, lá no meu formulário, eu não tenho usuário aqui. Então, por enquanto, vocês vão colocar aqui também o atributo usuário. Tá? Por enquanto. Depois a gente vai pegar o usuário que está logado automaticamente. Mas por enquanto, vamos fazer isso daqui. Coloquei meu usuário aqui porque ele é obrigatório. Como é que eu vou cadastrar uma cidade, ó? Agora ele atualizou, deixa eu arrancar daqui de novo. Só para mostrar o erro de você, o erro de novo. Como é que eu vou cadastrar uma cidade? Tá falando assim, ó, not null constraint. Falei assim, ó, deu algum problema com um atributo que é not null. Ele falou assim, olha, lá no seu cadastros, lá na cidade, você não informou o usuário ID, ou seja, você não informou o usuário. Valeu, Natália, bom fim de semana para você também. Você não informou o usuário, é isso que está dando problema. Ah, é, porque é verdade, eu não coloquei o usuário aqui no formulário. Então vem aqui, coloca o seu usuário aqui, salva, vai lá no formulário, dá um F5, aí agora vai dar certo. Para, Havaí, 90 mil, estado PR, e o usuário ele vai listar todos os usuários, nesse caso eu tenho só o admin, e vou cadastrar. Só que aqui eu tenho, do jeito que está o meu aqui, vai dar problema, né? Porque se eu tentar cadastrar outra cidade, ó, vamos colocar aqui São Paulo, estado São Paulo, aí esse eu vou ter que colocar o usuário, é obrigatório, ele vai dar erro, né? Ele vai falar assim, ó, a cidade com esse usuário já existe, então ele não vai permitir, tá? Então eu vou tirar o meu usuário daqui, tá? Vou tirar lá do meu banco de dados esse usuário, porque no meu caso aqui nada a ver com a cidade, tá? Mas nos de vocês vão tomar esse procedimento. Vou parar o meu servidor, modifiquei meu modus, eu tenho que rodar o make migrations, tanto que ele fala, olha, removi o campo usuário da cidade. Tenho que rodar o migrate de novo, para ele atualizar o banco. Tenho que rodar o run server de novo. Voltei para lá, vou dar um F5 aqui, ó. E daí ele vai permitir cadastrar outras cidades. São Paulo. Sabe, vocês estão debandando demais, galera. Cadastrei São Paulo. Beleza? Então, da parte aqui do Models, era esse detalhe que eu tinha para comentar com vocês, tá? São que eu notei na maioria dos projetos aí. Tomem cuidado com a criação dos campos e esse erro aí que vocês vão se deparar com isso na hora do desenvolvimento, tá? De alterar o banco, rodar o código e ele aparecer essa mensagem lá. Ó. Cadê? Aparecer essa mensagem dizendo que você já tem registros lá, né? Ó. Se atentem a isso, ó. Você já tem registros, e daí você está colocando um campo que é obrigatório, mas os registros no banco lá não tem. Quando você cadastrou lá as cidades, não tinha aquele atributo. Então você precisa fornecer um valor padrão, tá? Então, cuidado com esse detalhe aí. Beleza? Deixa eu parar a gravação aqui, para não ficar muito comprido.